Saúdo você na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez, para estudar a Palavra de Deus. E o tema que eu trago hoje é um tema que tem muito a ver aí com o mês que nós estamos, nós estamos em maio, e o maio é considerado o mês da família, o mês das mães, mas principalmente também o mês da família. E gostaria de compartilhar com você que nos assiste sobre esse tema, sobre o tema da família. Então, mais especificamente, queria compartilhar com você que nos assiste sobre a estabilidade familiar ou o que nós chamamos de família nuclear. O que é família nuclear? Então, primeiramente, gostaria de convidar você a ler, acompanhar a leitura desse texto, desse texto bíblico que está lá em Colossenses 3, de 18 ao 21. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículos 18 a 21, que diz o seguinte. Bom, o título editorial que deve estar aí na sua Bíblia, se você estiver aí usando a revista atualizada, é Os Deveres da Família. E esse texto começa assim: esposas. Então há aqui uma recomendação para as esposas da parte de Paulo: sede submissas ao próprio marido como convém no Senhor. Esposas, sejam submissas aos seus maridos, Mas tem para os maridos também, Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Depois ele se dirige aos filhos. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. E, finalmente, aos pais, aqui, de uma forma geral, os pais, falando aqui de marido e mulher, os pais, não irritei os vossos filhos para que não fiquem desanimados. Então aqui, Paulo, nesse texto, ele começa aqui falando, tratando, fazendo recomendações, exortações à família, se dirigindo primeiro às esposas, depois aos maridos, depois aos filhos e depois aos pais, como marido e mulher. E a primeira pergunta que a gente tem que fazer quando a gente vai falar de família é: o que é família para você, Então, pensa um pouquinho aí, o que é família para você? O que você considera família? Se alguém perguntasse para você o que é família, Então nós temos um entendimento hoje em dia um pouco diferente do padrão bíblico que Deus estabeleceu. Deus foi quem estabeleceu, quem fundou a instituição chamada família. E há um entendimento hoje em dia aí no mundo um pouco diferente do que a Bíblia, a palavra de Deus preceitua. Então, quando a gente fala de família, do que a gente está falando, Então, o que nós chamamos de família nuclear, que é o padrão bíblico, o padrão que Deus estabeleceu, é o pai, O pai. Então, a gente fala em família, pelo menos é o que se espera, O que vem naturalmente à mente, primeiro é um pai, um chefe de família, alguém que é o provedor da casa. A esposa, como auxiliadora, como a pessoa que geralmente cuida da casa, quando não trabalha fora, ela cuida da casa, E mesmo que ela trabalhe fora, a mãe geralmente é aquela pessoa que está ali mais próximas dos filhos, das questões da casa,
E depois vem, né, os filhos, né, naturalmente, né? E aí, como é o meu caso aqui, né, a gente também tem os bichinhos, né, que acabam sendo membros da nossa casa também, né, que a gente acaba cuidando às vezes até como se fosse um filho, né, dadas as devidas proporções, né, sem os devidos exageros, né, mas geralmente em casa é isso, né. Quando a gente está dirigindo, hoje nem tanto, mas teve uma época que era muito comum as pessoas colocarem um adesivo assim na traseira do carro, né? E era mais ou menos isso aí que a gente via. O adesivo que a gente via é isso aí, né? Então a gente via lá os pais, os filhos, né? E os bichinhos, né? Então essa é a. Tirando a parte dos bichinhos, né? Que é brincadeira, mas a família nuclear é pai, mãe e sua prole, né? Os seus filhos. Mas o mundo vem trazendo uma formação alternativa de família, né? Um modelo não bíblico de família, um modelo que não tem base nas escrituras, tá? Não adianta aí os defensores desse modelo de família podem até espernear, podem até reclamar, mas desculpa, não é bíblico. Então, hoje em dia se fala que se tiver o pai, outro pai e os filhos é uma família, né? Um casal homossexual que adota aí dois filhos é uma família, né? E aí a gente pergunta como é que cresce uma criança, né? Criada nesse ambiente, né? E aí os defensores vão dizer, não, mas o importante é que haja nesse lar muito amor, né? Mas não é o padrão bíblico, gente. Não é o padrão, não é essa família que Deus instituiu. Nós estamos mudando uma coisa que foi Deus que instituiu, né? Da mesma forma também, né? Duas mães e filhos, né? Também não é um modelo bíblico, não é um modelo que Deus instituiu, né? Então há uma deturpação, né, nesse sentido, né? Tudo bem, nós sabemos que a igreja cristã, sobretudo a igreja evangélica, né, as igrejas evangélicas sérias, né, porque existem aí as igrejas evangélicas que se dizem inclusivas, né, que aceitam, né, a união homoafetivo, homossexual, né, como queiram chamar. Então, as igrejas sérias, como é que elas lidam, como elas devem lidar com isso, né? Então, isso é uma coisa muito, muito séria, né? A pergunta que eu faço é a seguinte: se surge uma família como essa na sua igreja, como você acha que a igreja deve reagir, né? Ou se surge um homossexual, né? Começa a visitar a igreja, como ele deve ser tratado, né? Como deve ser essa relação, né? Como ele deve ser visto, né? Então, o homossexualismo, Deus criou homem e mulher para se multiplicarem. Isso é fato. Está lá em Gênesis 1, 27 e 28. Né? Eu já postei anteriormente aqui pelo menos duas aulas sobre o homossexualismo, então eu não vou me ater muito à questão do homossexualismo se está certo ou se está errado, porque já fizemos isso pelo menos em duas oportunidades. Então Deus criou homem e mulher para se multiplicarem, né? O que é impossível, né, numa relação
homossexual. Deus destruiu Sodoma por causa do homossexualismo. Nas aulas que eu falei sobre homossexualismo, eu falei lá de Sodoma, do episódio lá de Sodoma e Gomorra, né? Mais de uma vez. Então Deus destruiu Sodoma e Gomorra por causa disso, né? A gente lê lá Gênesis 19, a gente vai ver que o problema ali de Sodoma era o homossexualismo. Há uma ordem explícita com punição mortal, né? Levítico 18, 22, 20, 13. Há uma ordem explícita aí, né? Eu vou até abrir o texto aqui. Levítico 18, 22. Diz o seguinte: com homem não te deitarás como se fosse mulher, é abominação, né? Então, aqueles que ainda insistem, né? E eu pergunto, o que é que desenha, né? Porque não, né? A Bíblia é clara, gente. Levítico 20, 13. Se também um homem se deitar com outro homem como se fosse mulher, ambos praticaram coisa abominável. Serão mortos, o seu sangue cairá sobre eles. Tá bom? Então, vou deixar bem claro aí. Entendam, eu não estou, se você é homossexual e está vendo esse vídeo, não fique bravo comigo. Eu estou apenas desenvolvendo aqui, uma linha de raciocínio bíblica, né? Homossexualismo é abominação e gera punição. Romanos 1, 26, 27. Né? Então, para não dizer que eu só peguei aqui texto do Antigo Testamento, então, olha só. Romanos 1, 26 e 27 vai dizer o seguinte: por causa disso os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas com o outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Ok? Mas quais são as atitudes cristãs dentro disso? Em primeiro lugar, é importante a gente entender o seguinte, que os homossexuais são seres humanos, né? E todo ser humano foi criado à imagem de Deus, né? Todo tipo de discriminação é abominável, na minha opinião, por esse motivo, né? Se você discriminar um negro, um asiático, né? Um homossexual, né? Um judeu, né? Qualquer tipo de discriminação é uma afronta contra Deus, porque Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, está lá em Gênesis, tá certo? Então, os seres humanos foram criados à imagem de Deus, então nós não temos direito nenhum de fazer discriminação. Entenda-se discriminação como considerar algumas classes de pessoas inferiores a nós, né? Isso é discriminação, tá bom? Quando eu falo assim, homossexualismo não é bíblico, eu não estou fazendo discriminação, estou desenvolvendo uma ideia, né? Uma ideia teológica, uma ideia filosófica, né? De que o homossexualismo é errado, é moralmente errado, né? Mas olhando para o ser humano, nós devemos ter muito respeito pelas pessoas, né? Porque são criados à imagem de Deus. Qualquer pessoa, né? Devemos ter respeito às pessoas, aos seres humanos, porque foram criados à imagem e semelhança de Deus. Devemos também reprovar as práticas, mas não odiá-los nem discriminá-los. Eu acabei de falar isso, né? Então, nós devemos reprovar as práticas, porque não estão em harmonia com a palavra de Deus, mas nós não devemos nem odiar nem discriminar um homossexual, né? Devemos, por exemplo, se você trabalha com uma pessoa, você sabe que ele é homossexual, você tem que ter amizade com ela normalmente,
converse com ela, nada impede isso, tá bom? É uma pessoa ali que, né, mais uma vez, criada à imagem de Deus, você tem que ter respeito por ela. Compreensão e compaixão levando-os mensagem de libertação, né? A gente deve nos aproximar das pessoas e com compaixão, com compreensão, entendendo que esse desvio que esse desvio dela do padrão, né? Muitas vezes não se deve simplesmente às vezes a pessoa, às vezes se fala assim, o homossexualismo é falta de vergonha na cara, né? A pessoa pode passar por dificuldades, pode ter aí um passado complicado que levou ela a isso, né? Eu não vou nem citar exemplos aqui, né? Mas a pessoa pode ter tido alguns problemas que eu não digo que justifica, mas que explica a pessoa ter escolhido esse caminho, né? Que uma coisa que a gente tem que entender também, que esse caminho não é o caminho mais fácil, né? A gente não pode imaginar que o homossexualismo é um caminho fácil. Muito pelo contrário, é um caminho difícil, um caminho que a pessoa vai passar por muitos espinhos, né? Depois de ter escolhido esse caminho. Então a gente tem que ter compreensão e compaixão e levar a elas uma mensagem de libertação, de que Jesus Cristo pode libertá-la dessa situação, né? E dar paz ao seu coração, certo? Não é o único nem pior dos pecados, né? Não é o único e nem o pior dos pecados, né? O homossexualismo. Não, a Bíblia inclusive fala que só há um pecado imperdoável, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Então, não é o único nem pior dos pecados. E nós devemos também oferecer apoio psicoterapêutico e integração à igreja. Fazemos de tudo para que a pessoa se sinta parte da sociedade e tentar integrá-la à igreja, né? Claro, sempre conduzindo essa pessoa ao padrão bíblico, ok? Então, para terminar essa questão aqui do homossexualismo, uma ilustração aqui bem humorada, né? É a do plug da tomada, né? Então a gente sabe que o plug e a tomada são padrões, né? O plug encaixa na tomada, né? Eles têm o mesmo formato e encaixa bonitinho, né? Então o plug é o conector macho, que a gente chama de conector macho, e a tomada a gente chama de conector fêmea, né? Quem trabalha na área de elétrica, como eu, sabe muito bem disso. Então existe o macho e a fêmea, e o resto é gambiarra, né? Qualquer outra tentativa de conexão é gambiarra, é fora do padrão, né? Mas voltando à questão da família nuclear, né? Então nós temos aí o princípio da autoridade. O que é esse princípio da autoridade? A palavra de Deus diz assim: como convém no Senhor, por fazê-lo é grato diante do Senhor, né? Então, o que nós devemos entender, ter sempre em mente, é que nós sabemos que esse é o padrão de família, né? Pai, mãe, sua prole, e há alguém que está acima de tudo isso, né? De todos eles, que é Deus. Deus é que nós devemos entender sempre que Deus está acima, a autoridade, deve ser a autoridade máxima no lar, né? Deus deve ser sempre a autoridade máxima no lar. Então, quem é que manda no lar, né? É o pai, é a mãe.
Infelizmente, hoje em dia, a gente vê os filhos mandando nos pais, né? Mãe, de novo essa. O que tem para comer? De novo isso? Não, peraí, filho, eu vou fazer outra coisa para você que você não gosta, né? Puxa vida, você não gosta de. Você não gosta de filé mignon? Eu vou fritar uma picanha para você, tá bom? Né? Então, e os pais acabam deixando, né? Mas é importante a gente entender que não é nem assim autoridade máxima no lar para que tudo corra bem, para que tudo transcorra bem. A autoridade máxima não é nem o pai, nem a mãe, nem os filhos, muito menos os cachorros e os gatos. Mas a autoridade máxima no lar deve ser Deus, né? Deus deve ser a autoridade máxima. E como autoridade máxima deve ser buscada dentro do lar, né? Se você quer que os seus planos familiares corram bem, se você quer tomar decisões acertadas, né, dentro do lar, você deve buscar a Deus. Como é que a gente busca a Deus? Né? Através do culto doméstico, uma oração feita em família, né? Ou pelo menos oração feita pelos os pais orarem juntos, procurar sempre a orientação divina. Olha, eu vou falar uma coisa. Eu já tive algumas experiências, né, de em algumas situações não saber o que fazer, nem eu nem minha esposa, e nós orarmos juntos, e falarmos, Senhor, nos orienta, ou então quando a gente está para tomar alguma decisão importante, e a gente ter dúvidas sobre essa decisão, né? E a gente perguntar, Senhor, abra os nossos olhos, se não for para seguir esse caminho, nos impeça, né? E Deus responde, viu? Deus responde. Às vezes a gente está convicto de que uma decisão está correta, aí a gente pede para Deus, olha, Senhor, se essa decisão não for para ser tomada, aos nossos olhos é a melhor decisão, mas se não, de acordo com com a sua santa vontade, com a sua soberana vontade não for o correto, né? Então nos impeça. E Deus responde, Deus vai lá e impede, alguma coisa dá errado e a gente não consegue seguir adiante. A gente entende isso como resposta de Deus. Então, Deus deve ser sempre a autoridade máxima no lar, né? Mas abaixo de Deus, nós temos a autoridade patriarcal, né? Então, lá no versículo, o texto que nós lemos lá, diz o seguinte: esposas sede submissas ao próprio marido, né? Então, o que é submissão, né? Submissão é baixar a orelha para um marido opressor que bate nas crianças, que bate na mulher. Ou pode até não bater, mas é grosso, né? É mal educado e é tirano, né? É isso que é ser submisso? Não. Então, por isso que muitas vezes, quando a gente fala de submissão, algumas mulheres, às vezes até dentro da igreja, elas são contrárias a essa ideia de submissão, né? Mas essa submissão, ela não significa que o marido, mesmo ele sendo, que ele pode ser opressor, que ele pode ser assim, tirano, né? E ela tem simplesmente que baixar a cabeça e aceitar tudo, né? Não, quando a gente fala esposas serem submissas ao próprio marido, a gente subentende que os maridos são maridos tementes a Deus e que conduzem o lar, que amam sua esposa, que amam seus filhos e que se preocupa com a sua família, né? Então, olha só, o homem, princípios de autoridade, né? Então, o homem, ele tem que ter em mente que ele abaixo de Deus, ele é a autoridade do lar, mas ao mesmo tempo, essa autoridade traz responsabilidades, né?
né? Então, a primeira responsabilidade é que ele deve ser protetor. Ele deve ser protetor da sua família, né? Então não adianta ele querer mandar, falar alto, falar grosso, mas na hora de proteger sua família ele pula fora, né? Ele tem que ser o protetor. Além de ser protetor, ele tem que ser o provedor, né? Não existe nada errado, né, da mulher trabalhar fora, né? Nós vivemos em tempos em que se faz necessário muitas vezes a mulher trabalhar fora, né? Particularmente, eu entendo que o melhor papel que uma mãe pode exercer no lar é cuidar dos filhos, né? Mas na impossibilidade, tendo ela que trabalhar fora, né? Mas a responsabilidade, primeiramente, de provisão não é da mulher, é do homem, né? É do homem. É claro, vai existir aí situações em que o homem, por questões de saúde ou simplesmente por falta de emprego, ele vai ficar em casa cuidando dos filhos e a mulher vai ter que ir trabalhar. Eu não estou falando de desvios, de situações pontuais, né? Mas, no geral, quem tem que tomar para si a responsabilidade de provisão do lar é o homem, né? Então ele tem que tomar responsabilidade para ele tem que se preocupar com isso, né? Eu não estou dizendo para o homem se culpar quando ele não consegue fazer isso, mas ele deve buscar isso, né? A gente sabe que às vezes tem situações que não tem como ele ir trabalhar, né? Mas ele tem que tomar para si essa responsabilidade da provisão. Aí outras responsabilidades, né? Promoção, coesão, ou seja, cuidar da família, né? Liderança, visão, né? Tem que ter visão, né? A gente tem que ter uma visão do todo, tem que cuidar do orçamento da casa, tem que ter sensibilidade para entender quando, por exemplo, a situação financeira da família não vai bem e tomar alguma atitude. E a mulher? Como é que fica a mulher nesse contexto, né? É auxiliadora, como diz Gênesis 1:18, né? Então a mulher é que vai estar ao lado do marido, né? Vai ser aí a auxiliadora, né? Então dizem que, por exemplo, se você ler lá em Gênesis, a mulher foi formada da costela de Adão. Desculpa. Da costela de Adão, né? Percebam que um Deus que fez os céus e a terra, os animais, fez tudo do nada. Porque Deus fez tudo do nada, né? Deus fez tudo do nada. Deus não precisou de matéria-prima. Não é que nem nós, que, por exemplo, para fazer uma mesa precisa de madeira, né? Precisa cortar essa madeira, tratar essa madeira. Tô aqui dando aula para vocês e meu cachorro tá aqui no meu colo, querendo, subiu na minha perna aqui, que é atenção, né? Membro da família. Então, então a mulher é auxiliadora, né? Então a mulher foi feita, conforme Gênesis, da costela de Adão. Então eu estava dizendo, o Deus que fez tudo do nada, ele não precisaria. Para que ele precisaria da costela de Adão? Mas Deus faz isso de propósito para mostrar que a mulher foi feita de Adão. Inclusive dizem, né? Não existe nada assim explícito, mas dizem que Deus fez a mulher da costela de Adão, né? Ou seja, de um osso do lado, assim, né? Do corpo de Adão, porque é esse o lugar que ela ocuparia, ao lado de Adão, né? E a mulher, olha, a mulher tem um papel fundamental, né? Na vida do homem aí, né? Para gerir a casa, né?
A mulher é aquela que tem aquela, muitas vezes tem aquela sensibilidade no trato com os filhos que o homem não tem, então ele acaba somando ali, né? Então homem e mulher eles se somam ali, aí, né? Na condução da família. Então mulher tem um papel fundamental de auxiliadora. Não é à toa que na nossa igreja, na igreja presbiteriana, então, por exemplo, a União dos Jovens é o UMP, né? União de Mocidade Presbiteriana. As crianças é o UCP, União de Crianças Presbiterianas. O PH, União Presbiteriana de Homens, né? Mas a Sociedade de Mulheres é Sociedade Auxiliadora Feminina. Porque é exatamente esse o papel que ocupa a mulher na igreja, né? De auxiliadora, né? Tira as mulheres da igreja para ver como é que as coisas acontecem, né? Então a mulher tem um papel fundamental na família. Aqui também é uma recomendação aos maridos, né? Maridos, amai a vossa esposa e não a trateis com amargura. É o que eu acabei de dizer. A autoridade masculina no lar, né? Na família, e não só na família, mas também em tudo, ela pressupõe que haja por parte do homem amor, certo? Então, maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura, né? Paulo faz um paralelo aí, né? Entre quando fala aí do amor de Cristo, né? Fala aí também, faz um paralelo aí, né? Entre o amor de Cristo com sua igreja, com um amor que deve ter entre o marido e a esposa, né? Então é uma coisa muito séria, né? Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Em um lar que se teme a Deus, o marido dará amor à esposa e também receberá dela um tratamento cheio de amor, né? Então, um lar que teme a Deus, vai haver amor mútuo entre marido e mulher, né? E isso vai refletir na vida dos filhos. Muitas vezes a gente vê aí pessoas que têm problemas, tem problemas de relacionamento, né? Conjugal ou com outras pessoas, e aí você vai procurar saber, você descobre que o lar era um lar totalmente desestruturado, né? Não havia respeito, não havia amor, e isso acaba refletindo na educação das pessoas, né? E pode refletir aí por toda a vida da pessoa. Esse amor procede de Deus, né? Quando, volto a dizer, quando marido e mulher eles estão juntos, caminham juntos, entendem que a autoridade máxima do seu lar é Deus e o busca, esse amor é algo natural, né? Esse amor vai ser natural. O amor é o cartão de visitas daquele que teme a Deus. O amor é o cartão de visitas do cristão, né? Então, o amor deve ser, as pessoas devem olhar para nós e devem ver a atitude de amor, porque essa é a marca do cristão, né? E assim também deve acontecer no lar. Autoridade paternal e maternal, né? Então, há uma outra recomendação aqui aos filhos. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, né? Versículo 20. Então, há uma recomendação aqui para os filhos. A autoridade dos pais deve ser exercida, né? Os pais não devem temer aí exercer autoridade, porque eles têm, é natural que exerçam autoridade, né? Mas volto a dizer que tem muitos lares aí que os filhos mandam nos pais, isso não é bom. Ela deve ser reconhecida, então ela deve ser exercida, mas ela também deve ser reconhecida pelos filhos. Os filhos devem reconhecer a autoridade dos pais, né? Muitas vezes o filho quer fazer uma coisa, o pai e a mãe não deixam, e
e mesmo que ele não concorde, ele tem que reconhecer, não, são meus pais, eles têm autoridade sobre mim, e por algum motivo eles não querem que eu faça isso, então, né, eu obedeço, reconheço a autoridade dos meus pais. Essa é a atitude normal. A atitude que não é normal são os filhos falam, não, meus pais não sabem nada, não estou nem aí para a opinião deles, eles falaram para mim não, mas eu vou fazer, ou falaram para eu fazer, eu não quero fazer e pronto, né? Então o filho rebelde é assim, né? Não reconhece a autoridade dos pais. Deve ser respeitada, exercida, reconhecida e respeitada, né? Conforme os textos aí, Provérbios 13, 24, 19, 18, 29, 15 e 17. Né? Então ficamos por aqui, mas é importante que nós entendamos, né, que a autoridade, a família nuclear, né, que é a família que Deus instituiu, é essa, né? O pai, a mãe, a sua prole, o pai tem autoridade, a mulher é auxiliadora e os filhos devem respeito, né? Respeito aos pais, assim como os pais devem criar os seus filhos também com amor, com respeito, debaixo da autoridade máxima que é Deus, né? Que Deus esteja abençoando o seu lar, que Ele, com uma autoridade máxima no seu lar, esteja conduzindo todas as decisões, resolvendo todas as questões e assim possamos glorificar o nosso Deus através do nosso lar. Que Deus assim esteja te abençoando. Amém? Até a próxima.